tem um versículo da palavra de Deus que se encontra, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 16, a parte A, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nós vamos ver aqui sobre jugo. O que é jugo? Porque às vezes quando nós escutamos essa palavra, achamos que jugo está relacionado a julgamento, a justiça. Não, mas jugo é essa peça aqui, que é uma canga ou uma parelha de boi. Por isso que lá no exemplo, nesse exemplo aqui anterior, aqui mostra, ó, jugo desigual. Você está preso a um jugo desigual. Ou seja, o correto é colocar dois. Por isso que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque era costume no animal menos experiente o jugo ser mais leve. Então imaginemos uma situação dessa, como falamos, né? Então jugo é essa peça aqui. Então uma peça de madeira que serve para atrelar bois ou carroça. Então tem um sentido figurado também nessa palavra, que tem um sentido de sujeição imposta pela força ou autoridade, opressão. Então jugo também tem esse simbolismo. Mas jugo na Bíblia é esse exemplo. Então vamos imaginar aqui dois jugos desiguais. Aí fala aqui justiça versus injustiça. Então isso é estar colocando conforme Paulo fala lá no versículo. Então, ó, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Então, na nossa injustiça, Deus tratou com justiça. Quando nós escutamos essa palavra de justiça, nós normalmente, justiça de Deus, normalmente vem em nossa mente que Deus vai agir com sua ira, vai agir de forma dura. Claro que a justiça tem dois sentidos. Depois do veredito, a justiça de Deus vai ser tratada também como ira de Deus. Mas a justiça de Deus, atualmente, propriamente dita, que é feita em Jesus Cristo, conforme Paulo fala lá aos Romanos, ele fala nas duas, mas principalmente é tornar o homem justo, através de Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados e determinou pela sua justiça que nós não temos mais pecados. Então, esse é um termo de jugo desigual, conforme o texto bíblico diz. Aqui, ó, fala de luz e trevas. Então nós observamos aqui, a luz sempre é mais agradável. A luz sempre é mais agradável. Na ausência da luz surge as trevas. Então Jesus diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, aquele que é mau não quer que as coisas venham às claras. Então nós observamos muito nesses dias de corre-corre político, pessoas que não quer que as pessoas divulguem quem ele é. Só que todo mundo já sabe, mas as pessoas não querem que sejam divulgado aquilo que ele fez, aquilo que ele faz e quais são as suas ideias. Por quê? Porque preferem mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Por quê? Porque quando Jesus disse isso, Jesus estabeleceu um padrão. Quando se estabelece um padrão, então tem como se medir. Opa, o padrão moral é esse. Então, se quem está aqui, ou debanda-se de uma vez, ou tem que subir para o padrão, que é o padrão adequado. Amém? Então, trevas e luz, conforme o texto fala de jugo desigual. Essa questão de jugo fala muito na questão de comportamento. Isso aqui são palavras utilizadas de forma simbólica nas atitudes das pessoas. Que comunhão há entre Cristo e Belial? Ele diz aqui, ó, que concórdia há entre Cristo e Belial. Aí tem uma figura aqui, a tentação de Jesus. Então nós observamos, ó, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Não tem. Belial é um termo usado relacionado ao diabo. Essa palavra, Belial, significa iniquidade, mas o próprio diabo é chamado também de iníquo, aquele que é sinônimo de ímpio, de impiedade. Então, aquele que age com iniquidade. Então, o iníquo, o diabo é tratado de iníquo, então ele é um dos nomes do próprio diabo. Então não há comunhão, não há como comunir. Por isso que Jesus disse, ou você adora um ou adora o outro, ou agrada um e desagrada o outro, ou agrada um e desagrada o outro. Não tem como agradar os dois. Então não há comunhão entre Cristo e Belial.
Por isso que esse jugo desigual traz problema. Isso aqui nós trazendo, por exemplo, na questão da vida espiritual das pessoas, pessoas com vidas espirituais completamente diferentes. Você imagina, eu não falo de igrejas com conceitos diferentes, que tem um certo problema. Você imagina pessoas com religiões completamente diferentes. Uma pessoa que pertence ao candomblé casa com uma pessoa que é cristã. Imagina o conflito que vai haver dentro dessa casa. Imagina os filhos como vai ficar sua mente em conflito. Então precisamos ter muito cuidado com isso. E aqui fala fiel e infiel. E nós temos o exemplo aí de joio e trigo, que isso é interessante entender. Por quê? Porque o joio e o trigo são duas plantas bem parecidas. Bem parecidas. Por isso que Jesus disse, olha, não arranca o joio para que não venha ofender o trigo. Porque hoje dentro da igreja a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. Mas você imagina se alguém fizer algo completamente estarrecedor e se for expulso de uma forma dura, aqueles que é trigo, aqueles que são crentes vão se escandalizar com essa situação. Então, aí o Senhor Jesus deixa quando chegar na ceifa. Por quê? Porque na ceifa o trigo amadurece, o joio permanece verde. Então vai diferenciar por quê? Porque o trigo deu fruto e amadureceu. Aqui permaneceu verde e não deu fruto. Então, de que parte tem o fiel com os infiéis? Então, eu quero agradecer e fazer as minhas conclusões com relação a esse ponto.